bom dia. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela vai guardar a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. E eu me chamo Leandro. Nós estamos aqui novamente com a nossa célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, que é exclusivo da célula digital. Amém? Quero te desejar uma semana abençoada e que o Senhor venha guardar a sua vida e a sua casa. Amém? E você já pode estar deixando seus pedidos de oração nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos falar da palavra do Senhor, que é que nos fortalece todos os dias. E essa semana nós estaremos falando sobre as 10 características de Jesus que nós devemos imitar. E a nossa base bíblica, não só essa, como vamos ter várias no decorrer desse vídeo. Mas nós vamos começar com Efésios, capítulo 4, dos versículos 20 ao 24. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Que está falando o quê, né? Que Cristo, que Deus nos aceita do jeito que nós somos. Quando a gente conhece Jesus, aceita Jesus, Deus ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas nós não podemos permanecer do mesmo jeito, né? Com as mesmas atitudes, com as atitudes de mentira, de pensamentos impuros, com práticas impuras, né? Com aquele desejo de roubar. Tanto que a Bíblia fala assim, que não é para você roubar, antes você trabalhe e conquiste com o seu próprio dinheiro, né? Ou aquela ira de que você tem aquela ira assim que vem e explode do nada e tiver que fazer um barraco, arrebentar tudo, você faz, você perde a noção, né? E aí tem muitos que falam, não, eu não consigo mudar, eu sou grossa mesmo, né? Falo mesmo, né? Que nem eu falei, se precisar parte para cima para agressão. Não, isso é o velho homem. Que quanto mais você andar com Jesus, quanto mais você andar com o Espírito Santo, ele vai te dar força para você estar sendo moldado por ele, né? É sempre a velha natureza, né? Querendo que nós continuemos assim com as mesmas atitudes, né? Mas a nova criatura não, a nova criatura ela quer seguir as instruções de Cristo Jesus. Então está aí, quem você alimentar mais vai prevalecer. E a primeira característica de Jesus é que ele era puro. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 1:19 vai nos dizer, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E em 1 João, capítulo 3, versículo 5, vai nos dizer, sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus era puro. Jesus era puro, não havia nele pecado. Ele só foi levado à cruz por causa do nosso pecado e para cumprir esse plano que Deus estabeleceu, né? E o que uma pessoa pura, ela é o que? Ela é honesta, ela é sincera, ela não tem maldade dentro dela. Como Jesus falou, precisamos ser como crianças, né?
A pessoa por ela tem santidade, ela tem integridade, tem caráter e é verdadeira. Só conseguimos isso em Jesus. Ter uma vida diária de oração, leitura da palavra, se encher de coisas que nos fazem sermos uma pessoa cada vez melhor. Na leitura da palavra, um bom livro, louvores, pregações, você vai se edificando, você vai enchendo a sua mente, né, de coisas que agradam ao Senhor. Segundo, Jesus era pacífico. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 9, vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma pessoa pacífica busca harmonia, ela evita conflitos desnecessários, preferindo resolver os problemas de forma calma e respeitosa. Jesus, durante sua vida aqui na terra, enfrentou muitas situações, mas resolveu tudo com paciência e controle. Precisamos estar mais perto de Jesus, pois é nele que eu e você, né, podemos buscar refúgio e força em todo o tempo. Todo o tempo, naquele tempo de raiva, de ira, de nervosismo, de conflito, né, de indecisões ali, na hora que você está assim, né, irado, querendo responder a alguém, você busca no Senhor a força, a calma, né, respire, o Senhor vai te acalmando, vai tirando de você esses sentimentos contrários. É em Jesus que nós recebemos a paz, que nós precisamos o alívio para a nossa alma. Terceiro, Jesus era focado. Lucas 19:10 vai nos dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nos seus 3 anos e meio, Jesus ficou no seu propósito de salvar os homens da morte, né? Jesus não olhava para os lados, Jesus não parou por causa da perseguição, Jesus não parou por causa das calúnias, das mentiras, ele não parou por causa das fofocas contra a vida deles, contra as ofensas, né? Contra tudo quanto os opositores inventaram contra a vida de Jesus. Jesus não parou por causa disso, né? E aí eu te faço uma pergunta: você acha que Jesus não sentia nada em ter ouvido tudo que ele ouviu? Lógico que sim. Por quê? Porque Jesus era humano, que nem eu e você. Humano, ele era Deus, mas ele sentiu sim. Porque às vezes hoje, se alguém fala alguma coisa para nós e nós não vigiarmos, nós guardamos, a gente sente. De ouvir coisas que não é verdade a nosso respeito. Jesus sentia. Mas Jesus estava focado, ele não podia parar para ouvir, para dar crédito para essas coisas, porque ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus sabia qual era, né, o chamado, qual era o ministério, qual era o propósito que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele estava focado, né? Mas o foco no propósito fez ele suportar tudo. Tanto que ele concluiu seu ministério em 3 anos e meio. Foram 3 anos e meio Jesus concluiu. Nós passamos anos e anos, muitos de nós. E muitas das vezes não conseguimos concluir nada do que nós começamos. Então pare de olhar para trás, pare de viver do passado, né? Pare de pensar o que ficou atrás, o que você perdeu. Pare às vezes de pensar alguém que partiu, que não está mais. Pare de olhar para o passado. O passado passou, perdão. Não há nada que nós possamos fazer para mudar o nosso passado, mas nós podemos buscar no Senhor para mudar o nosso futuro, né? Esquece o passado. Deus não, porque se nós não nos desligarmos do passado, não tem como Deus nos abençoar, né? Se foque no seu próximo objetivo, se foque, olhe para a cruz, olhe para frente, olhe para o futuro que o Senhor tem. Porque se você ficar presa no passado, você não consegue viver o hoje, você não vive o hoje. Os dias passam e você deixa de viver o hoje, aproveitar o hoje, já crendo que no futuro o Senhor tem grandes coisas.
Amém? Então, esqueça o passado. Se foque no que Deus colocou para você. Seja que nem Jesus, focado nos teus objetivos, no propósito, no chamado que Deus tem para sua vida. Quarto, oração. Lucas 5,16 vai nos dizer: ele quem? Jesus. Porém, se retirava para lugares solitários e orava. A oração é a chave que abre portas fechadas. A oração é uma chave que ela vai abrir portas fechadas. A oração também é uma chave que ela fecha portas, né? Ela traz as direções certas para a sua vida. A oração vai te colocar. Às vezes você tem dúvida, né? Nossa, será que eu mudo de lugar? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? A oração vai te dar a direção certa, né? E também ela te livra das armadilhas do engano. Ela arranca toda a opressão, todo o fardo, todo o medo em você, o que você esteja sentindo. A oração, ela tem esse poder de arrancar todo o feio, toda a opressão, toda a mentira do inimigo sobre você. A oração torna você uma pessoa mais sensível às direções de Deus e torna você uma pessoa maleável, mais disposta a aceitar as correções que vêm do Pai. A oração, ela nos transforma. A oração é o nosso alimento diário, é onde nós oramos e aí nós temos mais intimidade. Quanto mais a gente ora, mais Deus se revela a nós e mais nós vemos em nós o quanto que nós precisamos mudar. E aí o Senhor vai nos dando as direções e o Senhor não nos deixa enganado. Assim como foi com Jesus, Deus não deixava Jesus enganado, não. Jesus saía das orações, Deus já direcionava ele para os lugares certos. Você vai aqui, você vai ali, você vai fazer isso, nós vamos fazer isso. Era na oração que Jesus tinha as direções do Pai para a vida dele. 5. Jesus era sociável e empático. Jesus conversava com todas as pessoas, né? Sendo elas ricas, cultas, né? Pessoas estudadas, até mesmo as pessoas simples, sem estudo, até mesmo aquelas pessoas que hoje são pessoas esquecidas pela sociedade, moradores de rua, prostitutas, viciados. Jesus conversava com todos. Jesus era gentil, educado e agradável no trato com os outros. Jesus não acusava. Jesus não apontava o dedo. Jesus não condenava as pessoas. Jesus é contra o pecado, não contra as pessoas, né? Ele conseguia criar vínculos e ouvir os outros e se lembrar de detalhes que fortaleciam as relações, o que fortalece as relações entre nós e as pessoas, nós pararmos e ouvirmos o que elas têm para dizer, né? Jesus reconhecia e sentia as emoções e dores das pessoas. Por isso que lá em Mateus capítulo 9, versículos 36 vai nos dizer: vendo ele, quem? Vendo ele, Jesus vendo as multidões, compadeceu-se delas. Sentimento de se compadecer pelo outro, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus sentia a dor das pessoas, né? Ele sentia a aflição, a angústia, o medo de não ter esperança de um futuro melhor, de achar que a vida delas era aquilo mesmo, que ia acabar por isso mesmo. Mas Jesus não, Jesus se compadecia delas, dava o alimento, falava uma palavra, curava elas, tocava nelas, libertava elas. Então nós precisamos ser assim, que as pessoas temos que começar a olhar para o próximo e ver a necessidade de cada um e que o Senhor nos dê esse discernimento, nos dê desse amor que está nele sobre nós. Amém? E quinta-feira nós vamos continuar com essa palavra. Eu quero te deixar uns recadinhos. Amém? Amanhã, quarta-feira, tem culto às 15 horas e às 20 horas. E às 20 horas tem escolinha. Então você pode estar levando seus filhos. Amém? E é transmitido pelo canal da igreja. Se caso você não possa ir presencialmente, assista online. @IEJM Alphaville. E de segunda a quinta-feira nós temos oração no templo,
no piso superior da igreja, com o apóstolo José Iracete. É das 7 da manhã às 8 horas. Você pode estar passando lá antes de ir para o seu trabalho. Amém? E é transmitido pelo canal do apóstolo. É @apóstolo José Iracete. Amém? Então não deixe de acompanhar as orações, os cultos, se enche da palavra do Senhor. Que o Senhor vai te fortalecer cada dia mais. Vamos orar? E lembrando também o endereço da igreja, que eu já passei no início, mas eu vou reforçar. É a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Gratidão, Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada pelo ar que nós respiramos. Obrigada pela Tua bondade. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, em nós. Queremos te pedir, Senhor, nos guarda em Ti. Fortalece a nossa vida, fortalece a nossa mente. Visita-nos com a Tua graça. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Nos livra de todo mal, Senhor. Traz direção, Pai. Traz, Senhor, cura, Senhor. Traz, Pai, um renovo, Pai. Fome e sede pela Tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, sermos, Senhor, cada dia mais imitadores de Cristo, Pai. Para termos, Senhor, Pai. Tudo que Jesus tinha, Pai. Que nós venhamos, Senhor, imitar a conduta de Jesus, a vida de Jesus, Pai. Que venhamos, Senhor, nos amar em primeiro, Pai. Nós precisamos, Senhor, nos amar. Porque ninguém pode dar, Pai, aquilo que não tem, Pai. Então, que nós venhamos nos amar, Senhor, que nós venhamos nos encher da Tua presença, para que nós possamos, Senhor, ajudar as pessoas necessitadas, Pai. As pessoas que nos cercam, Senhor. Pessoas, Senhor, do nosso dia a dia. Nos capacita, Senhor. Traz graça sobre nós. Traz fome e sede pela Tua presença. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, Senhor. Livra-nos do mal. É aquele, Senhor, que está, Senhor, orando e pedindo uma porta de trabalho, Pai, segundo a Tua vontade, que o Senhor conceda. Que ele precisa de uma cura, Pai. Visita. Aquele, Senhor, ou aquela que tem orado e pedido, Senhor, por salvação, por libertação, por transformação, Pai, na sua casa. Entra, Senhor. Entra, doce Espírito Santo. Visita cada vida. Visita com o Teu amor, com a Tua presença, com a Tua graça, Pai. E assim eu oro e te agradeço. E que essa pessoa, Senhor, nunca esqueça o quanto que Jesus ama ela. Quanto que o Senhor ama ela, o quanto que o Senhor quer mudar a história dela e que ela venha ter um encontro contigo, Jesus. Que ela seja convencida pelo Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo traga arrependimento, traga o desejo de se consertar, Pai. Visita com salvação, visita com libertação, com transformação, visita com o Teu braço forte, Pai. E salva, transforma. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por a oportunidade, Pai, a oportunidade de falar da Tua palavra, do Teu amor, Pai. Fala do Senhor, que o Senhor é um Deus que transforma tudo, que faz tudo novo. Basta essa pessoa crer, Pai, que ela deposita em Ti a confiança. Assim, Pai, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, né? Um dia mais que abençoado, um dia maravilhoso, cheio da presença do Espírito Santo. Que você se alegre com esse dia, se alegre por mais esse dia que o Senhor te deu e viva na expectativa que grandes coisas o Senhor fará por você. Amém? E se o Senhor nos permitir, quinta-feira estaremos de volta, continuando a falar da palavra que nos fortalece, a palavra do Senhor, que vai nos direcionar em todo o tempo. Amém? Deus abençoe.